Bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no YouTube da Flores e Frutas, e hoje a gente vai fazer mais uma etapa daqueles vídeos onde a gente mostra para você os cuidados que você tem que ter com certas plantinhas. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão. Eu sempre brinco e falo que isso é muito importante, a gente ter esse intercâmbio, essa interação, né? Então, todos os nossos vídeos a gente brinca, fala que é importante demais a gente ter esse feedback. Mas é importante mesmo, tá, gente? Eu selecionei algumas plantinhas aqui, onde a gente vai te dar aquelas dicas fundamentais para você fazer aquele cuidado especial para que a plantinha não venha morrer, tá? Então vamos para mais um vídeo nosso aqui. Eu selecionei várias plantinhas aqui para a gente poder dar aquele toque especial para vocês. E tem uma plantinha que todo mundo é apaixonado, mas sempre todo mundo tem aquele problema com ela, né? Que fala que não gosta dessa plantinha porque não sabe cuidar, enfim. Esses comentários que a gente sempre ouve, né? Então vamos aqui, ó. A nossa primeira plantinha é uma orquídea Phanialopsis. Gente, essa plantinha é muito simples você cuidar dela. Não tem segredo muito, assim. Ela não é muito enjoada, você entendeu? Só precisa realmente daqueles cuidados básicos para você manter essa plantinha sadia, tá? Então, para que ela venha ficar sempre assim, ó, florida, né? Bacana, a gente precisa, com as folhas verdes, é que a gente precisa sempre daqueles cuidados especiais, né? Primeiro, adubação. Adubação, toda planta é importante. Você não pode deixar de adubar uma plantinha. O ideal seria você conseguir adubar de 2 em 2 meses, de 45 dias. Mas como a gente não consegue isso, de 3 em 3 meses é fundamental para a planta poder crescer. Essa planta jamais suporta o sol, ela não pode ficar no sol exposto demais. Por que ela não pode ficar no sol exposto? Gente, suas folhas, pelo excesso do calor do sol, ela vai corroer toda, ela vai manchar, ela vai ficar preta e você vai perder essa muda. E essa planta é uma planta para claridade. Essa é uma planta de claridade, né? Para você deixar naquele lugar bem claro. Ela não gosta de muita água, então você tem que regar no mínimo 2 vezes por semana. O ideal seria até uma vez, mas como está muito quente hoje em dia, a gente consegue até regar 2 vezes para ela não desidratar. Mas eu sei que tem lugares que as plantinhas ficam, que é muito quente, a gente tem que regar até mais um pouquinho. Mas isso é exceção. O normal mesmo é você regar 1 vez por semana, estourando 2. A adubação dessa planta aqui, você pode fazer com o NPK 20-20-20, que ajuda, estabiliza tudo. Sabe, vai ajudar no florescimento, no crescimento, nas folhagens, vai ser perfeito. Como que a gente usa essa adubação? Você vai pegar o adubo, você vai... Peraí, deixa eu pegar aqui. Você vai pegar 1 colherzinha de chá, vai diluir num copinho desse aqui, e vai deixar de um dia para o outro. Lógico que você não vai usar essa quantidade toda. Você vai diluir e bater bem até desmanchar o possível. Lógico que tem algumas que não vão desmanchando, vão ficar aqui. Mas aí você vai regando por cima, tá? Todo aquele processo de regar o solo para fortalecer a orquídea. Você fazendo isso, ela vai ficar hidratada e o adubo vai se espalhar perfeitamente. Lógico que vão ficar algumas pelotinhas do adubo. Você joga por cima naquele lugar onde não fique muito próximo da raiz para não ter perigo de queimar. Você vai jogar sempre na beiradinha do vaso para ela poder descer e se espalhar bem, tá? Então você fazendo isso não tem como você errar com a orquídea. O principal mesmo dessa planta que você tem que saber é que sol ela não pode pegar de jeito nenhum. Já é o primeiro fator para você manter ela sadia. Segundo, a rega tem que ser moderada. Lugares mais quentes você vai regar um pouquinho mais.
não estando quente, uma vez só por semana. A adubação de 3 em 3 meses para ela poder desenvolver, certo? Agora a gente vai para a segunda plantinha. Eu selecionei essas plantinhas porque a gente sempre escuta as pessoas falarem assim, eu levo para casa e eu não consigo mais fazer ela florir, ela não fica bonita, ela vai ficando mais fraca e eu acabo perdendo a muda. A intenção do nosso vídeo é mostrar para você que existe alguns truques e mostrar para você que tem solução. E lógico, a gente dá dica para você manter essa plantinha top. Então eu vou falar dessa aqui, ó. Esse é um lírio da paz. O lírio da paz todo mundo compra, ele tá florido, tá lindo, né? Aí a pessoa fala assim, será que é de sol? Será que é de sombra? Será que é de claridade? E a pessoa fica perdida, né? Então, fundamental você saber que essa plantinha também não gosta de sol. Por quê? Porque o sol vai correr a sua folha até mais depressa do que a orquídea. Ela vai enrolar, vai pretejar e você vai perder essa muda. Então é uma planta que a gente consegue deixar naquela claridade perfeita, onde a gente consegue aquela luz indireta do sol. A gente consegue plantar ele até no jardim, fazer vários trabalhos com ele em vários jardins, mas naquele lugar onde não tem o sol intenso, ou embaixo da copa de uma árvore, ou naquele lado da casa que não tenha sol, só tem aquela claridade. Tá? Dentro de casa, ele precisa estar no lugar onde pegue claridade. No escuro ele não vai morrer, gente, mas ele vai ser mais difícil dar flor, tá? Para dar flor, então, para a gente conseguir sempre flores no lírio da paz, você precisa saber que ele precisa estar no lugar bem claro. E não só isso, a gente precisa ter aquela adubação para ele poder desenvolver. Gente, a adubação existe de várias formas. Adubo orgânico e adubo químico. Você pode escolher. Primeiro, o orgânico a gente pode abusar, porque ele não tem perigo tanto de queimar. Então você pode usar o humo de minhoca, um pouquinho do nitrogênio no pó de café, enfim, aqueles outros recursos que a gente conhece para a gente adubar organicamente. Agora, químico, a gente precisa ver o que está faltando na folha, para a gente usar aquele NPK correto para não estragar a plantinha. E sempre em pouca quantidade. Eu gosto sempre de diluir ele sempre num meio litro d'água, uma colherinha de chá, bem batido, espero de um dia para o outro para aplicar, para a gente não ter perigo de matar a planta. Essa é a medida que eu faço nos vasos, que não tem perigo de matar, porque se você colocar uma porção a mais, ele vai amarelar, ele vai sentir, ele vai morrer. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, um NPK aqui, ó, bom para a gente usar nessa plantinha, seria o NPK 414-8, que já funciona. Meia colherinha de pó de café, num copinho d'água, esperar e jogar. Não, você não vai jogar tudo de uma vez. Você vai jogar um pouquinho, depois você joga mais um pouquinho. E um alerta, gente. Sempre quando a gente aduba a planta, é um produto químico. Então a gente evita um pouco o sol para ela não estragar, tá? O sol fermentando é perigoso para a gente perder a planta. O sol fermenta e é perigoso, aí a gente pode perder a plantinha. Então são esses cuidados básicos que você precisa saber para a plantinha não morrer, tá? E ele vai ficar lindo. Se você fizer isso, eu garanto mesmo, gente, ele vai florir, ele vai ficar bacana. Fundamental, então, iluminação. A rega, você vai regar quando tiver seco. Nestes dias de calor, a gente sabe que a gente tem que regar até um pouquinho mais, porque essa onda tá terrível, então a flor sente muito. A adubação, tá? Você vai ter um belo vaso, aí você vai conseguir fazer uma decoração top demais, certo? Vamos para outra plantinha? A gente vai falar dessa trepadeira aqui, a mandevila. A mandevila, todo mundo é louco com essa planta. Mas todo mundo leva para casa, fala assim, ela não floresce mais, eu não consigo fazer ela crescer. Gente, mas o fundamental dessa planta é você saber que essa planta gosta de sol.
aquele solzinho batendo nela, que seja o sol da manhã, o sol da tarde, enfim, ela precisa ter sol. E como ela está plantada no sol, gente, a gente precisa regar todo dia para ela não ficar desidratada, porque isso é a fonte que faz ela poder crescer, faz ela melhorar, faz ela evoluir. Então são esses segredos básicos. E lógico que é a mesma coisa das outras plantas, a gente tem que fazer adubação. Você pode usar um NPK 10-10-10 que vai ajudar essa planta demais a desenvolver. Você tem que adubar de 3 em 3 meses, porque a planta no vaso, toda vez que você rega, ela perde proteínas, então ela vai ficar debilitada. Para você deixar essa plantinha top, você tem que fazer isso tudo. Então, quais são os segredos dessa plantinha? Que essa aqui é até mais fácil demais. É você deixar ela onde pega aquele sol, você vai ter que regar quase todo dia, você vai ter que adubar, ela vai ficar espetacular você fazendo isso. E lógico, gente, você vai fazer uma decoração chique demais com essa plantinha na sua casa. Vamos para outra plantinha. Gente, não tem como deixar esse beijo de lado, né? Eu precisava mostrar para você a beleza dessa planta, da tonalidade dessas cores. E essa plantinha não tem segredo. Ela pode ser plantada no jardim, ela pode pegar sol, ela pode ser plantada no vaso, pegar claridade. O fundamental dessa plantinha aqui é você saber que para ela sempre estar florida, você tem que irrigar essa plantinha. Você tem que dar condições para ela manter no vaso e na terra. Então, a adubação, lógico, gente, toda planta a gente tem que dar uma injeção de gás para ela poder crescer. A gente tem que adubar para a plantinha ter o que alimentar e poder produzir, certo? Então aqui, ó, a gente pode usar um NPK 20-20-20, que também corrige e ajuda a florescer muito mais depressa, a folhagem vai ficar maior. São essas coisas que essa plantinha exige. Então, para a gente adubar aqui, ó, no modo químico, a gente pode usar um NPK 10-10-10, que balanceia tudo, gente, na folhagem, na floração e no crescimento. Ele tem todos os fatores equilibrados. Então a gente vai conseguir um resultado positivo nessa plantinha. E a gente tem, gente, que olhar, porque se você não regar essa planta, ela vai começar a ficar com as folhas menores, ela vai sentir, porque ela é uma planta que está tomando sol, então ela precisa estar hidratada. Além da adubação, ela precisa disso. Quais são os cuidados fundamentais com essa plantinha? Sol, água, você vai ter que regar todo dia, adubação de 3 em 3 meses, você vai ter que ficar de olho nela, que se ela estiver seca, você vai ter que regar, porque ela precisa estar hidratada. E lógico, gente, se essa plantinha vai crescer, você vai precisar botar ela sempre num vaso maior para ela crescer se ela estiver no vaso. Agora, se ela estiver na terra, você precisa só ficar de olho nos outros cuidados. Se ela estiver plantada no jardim, os cuidados são diferentes, mas mesmo assim você precisa ficar de olho na rega para ela não sentir. É o cuidado essencial dessa plantinha crescer. A gente sempre usa adubo orgânico e o adubo químico. Eu sempre falo que o adubo químico, por ele ser mais forte, a gente usa ele sempre na emergência, né? Naqueles casos que a gente precisa recuperar a planta rapidamente. Já o orgânico, como é orgânico e não tem tanta química e não tem perigo de matar a plantinha, então a gente abusa. Então a gente consegue também resultados fora do comum. Agora a gente vai para a última plantinha aqui para a gente encerrar esse vídeo hoje. Agora a gente vai para o último item nosso aqui que a gente escalou para poder falar para você. A gente vai falar um pouquinho do antúrio. O antúrio, gente, sempre confunde as pessoas, porque as pessoas insistem muito em plantar ele no sol. Gente, essa planta não é de sol.
Quanto mais você colocar essa planta no sol, mais depressa ela vai morrer. Por quê? Porque o sol vai corroer as suas folhas, a flor vai enrugar, porque é muito quente e vai queimar essas folhas, vai queimar a flor. Então você vai perder essa planta. Você vai ficar com aquela raiz grande, as folhas todas esturricadas, a flor tudo murcha porque ela está no sol. Então é uma planta de claridade. Você consegue fazer trabalhos incríveis com ela no jardim, mas naquele lado onde a gente só tem a claridade, aonde pega aquele solzinho bem fraquinho, sabe? Que aí não detona a flor. Então, para você manter essa planta bonita tanto no vaso quanto no jardim, você tem que saber que ela não é de sol. E água é um perigo, porque a água demais apodrece as raízes. Então atrapalha o crescimento da planta, porque a planta ela cresce pelas raízes. Quanto mais a raiz crescer, ela vai se alimentar, mais a planta vai desenvolver. Então, se ela fica em contato constante com a água, as pontas vão apodrecer, então ela não vai crescer. Então você vai perder a planta. A planta vai ficar definhando, ela vai ficar pequena, ela não vai desenvolver. Aí você tem que ficar de olho nesses fatores. Então essa plantinha também é fácil você cuidar. Primeiro você precisa saber que sol é inimigo número 1 dessa planta. Então o que sobrou para essa plantinha? Aquela iluminação perfeita. Então uma planta de claridade, você vai regar sempre que tiver seco o vaso, a terra, para não encharcar o vaso, não ficar úmido, porque ela não gosta de umidade do pé. A gente vai adubar de 3 em 3 meses. Essa plantinha aqui até suporta, ela até aguenta você esperar ela adubar de 3 em 3 meses, porque é uma planta mais forte. Mas você tem que adubar, tanto no químico como no orgânico. O orgânico eu gosto muito de colocar aquela composta que a gente faz de casca de batata, casca de cenoura, que tem todas as vitaminas. Você pode fazer de uma maneira orgânica ou a química, tá? Mas sem exagerar. Essa aqui você pode usar um NPK 4,14,8, você pode usar um NPK 10,10,10, mas tudo bem dosado. A gente não pode colocar muito para não queimar a planta. Então a gente fez esse vídeo aí rapidinho, tá? Para você conhecer mais alguns cuidados com certas plantinhas para a gente não poder perder, tá? E a gente falou do antúrio, do hibisco, do lírio da paz, da orquídea, enfim, são plantinhas que é fácil da gente cuidar. São plantas que às vezes você compra e leva para casa e fica triste de perder, não é? Mas são plantas que são fáceis demais de você cuidar, tá? A maioria precisa só aquele cuidado especial seu. Você precisa saber o que realmente cada plantinha precisa para você não perder essas florzinhas. Você fazendo isso, você sempre vai ter um belo vaso e vai conseguir fazer várias decorações naquele cantinho de casa que fica sempre horroroso. Porque a gente coloca uma plantinha lá naquele canto lá da vida, não é? Porque planta tem esse poder de iluminar, de trazer energia positiva para a casa da gente, o escritório, enfim. A gente consegue trabalhos excepcionais com flor, não é mesmo? Graças a Deus está chovendo um pouquinho e a gente já vai para o final do vídeo. E se você curtiu mesmo o nosso vídeo, deixa o seu like, deixa a sua sugestão. É muito importante a gente ter esse intercâmbio e é mais uma etapa nossa aqui no YouTube, com o canal da Flores e Frutas, que valeu mesmo e até o nosso próximo vídeo. Namastê. Valeu, gente.